Hoje é um dia muito feliz. Eu tô com uma pessoa aqui que eu admiro muito, que eu tive o prazer de conhecer, atuando na assistência social. O meu querido Joseleno, que foi meu ex-diretor da assistência, que mostrou um homem humano, disponível, acessível. Enquanto eu trabalhava na casa de acolhimento do Niso Prego, em contexto de institucionalização, eu percebi o quanto ele, no seu movimento, nas suas atitudes, estava comprometido com as causas sociais, com as causas das crianças, e ao longo do tempo eu fui compreendendo a dimensão do trabalho dele, e eu tenho a honra de entrevistá-lo aqui, porque eu quero aprender, eu quero escutá-lo, quero saber mais profundamente quem é o Joseleno, enquanto professor da PUC, e a sua vasta experiência. Eu quero simplesmente te ouvir. Então, Etiele, é um prazer, agradeço muito o convite. Esses momentos são momentos bons para nós refletirmos sobre nossa própria história, trajetória, Sim. caminhada, né? Lembrar um pouco de que lugar a gente saiu. Então, momentos especiais. É um prazer estar aqui com você. Maravilha! Então eu vou começar com a pergunta: quem é o Joseleno? Quem é o Joseleno? Hoje, professor, psicólogo, exatamente nessa ordem. Sempre falo com meus alunos no início de cada semestre que eu seria professor se eu fosse advogado, Olha farmacêutico, médico, seria professor. E eu, em alguma medida, eu trabalho com ensino, com essa coisa de transmissão de conhecimento desde que eu comecei, que a gente fala, me entender por gente, né? Então isso, sou um homem preto, né, um homem profundamente envolvido com direitos humanos, militante, ativista de direitos humanos, e que ao longo da minha trajetória fui me vendo cada vez mais envolvido com essa temática. Isso de origem. A gente olha para o passado, para a história, sem aquelas dores como a maioria das crianças brasileiras, pretas, periféricas, né? De uma família que às vezes vendia o almoço para comer a janta, quando Olha tinha um só. almoço. Então, assim, uma batalha permanente, né, pela sobrevivência. Então, isso assim já vai te colocando em lugares de que você valoriza muito as conquistas. Perfeito. Né? As conquistas, assim, de família, né? As conquistas pessoais. Sou primogênito de um grupo de 4 irmãos, né? E o fato de ser primogênito de uma família que se separou logo na adolescência, meus 13, 14 anos. Entendi. Então, essa já foi um drama, porque você viver uma separação de pais nesse contexto, né, de uma família com muita dificuldade socioeconômica, e num contexto de violência. Né? Isso vou falar aqui porque depois eu conversei isso com meu pai, mas eu lembro um dia que, assim, eu fui percebendo que a relação deles estava uma relação muito agressiva, violenta, né? Meu pai tinha uma relação muito estreita, forte com a bebida. Ele foi alcoolista durante mais de 60 anos da vida dele. Né? Ele brincava no final da vida que ele talvez tenha bebido tanto que dava para juntar as garrafas e dava a volta no planeta. Nossa. Né? Algo assim. Mas assim, a relação deles deteriorou muito. Ele partiu para ser minha mãe e eu entrei no meio. Caramba. Né? E você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos. Olha só. 13 Já anos. era grandinho, né? E assim, aí vinha acompanhando aquilo tudo, né? Então, essas coisas acabam marcando. Eu sempre fiquei imaginando, gente, como é que é essa coisa da violência no ambiente doméstico, a violência em relação aos filhos, né? O tanto que isso impacta os filhos. E aí eu dou um salto para um tempo depois. Hoje, eu acompanho estagiários lá na clínica de psicologia, exatamente constituindo grupos de atendimento de violência de gênero, violência doméstica contra a mulher. E uma das estagiárias, semestre passado, estava trazendo um pouco esse relato de como as mulheres trazem a violência hoje, que elas sofrem. E ela falava, professor, a gente tem que trazer os filhos para cá, para acompanhá-los. E é um dos temas que a gente trabalha com as mulheres, né, no grupo, que é os impactos da violência na vida das crianças. O impacto é muito grande, o impacto psicológico, o impacto emocional, o impacto no desenvolvimento, na aprendizagem e tudo mais. Eu falei, olha, ótimo, né? Mas não apenas trabalhar com elas, a questão da percepção que elas têm dessa violência, mas
com as crianças. Isso basicamente porque tinha um filho de 19 anos, o tanto que ele ainda estava sendo afetado fortemente pela violência, né, que envolveram os pais. Aí eu faço um recorte, esse ano mesmo, né? Eu trabalho com o tema de violência sexual contra 30 anos, completo agora no próximo ano, o tempo de construção do Fórum Goiano de Combate à Violência Sexual contra Crianças. Aí trabalhando essa temática no mês de maio, uma das alunas perguntou: professor, por que o senhor trabalha esse tema, violência sexual? E a maioria que trabalha sempre são mulheres, né? Eu falei, nossa, qual é a origem na minha vida? Eu comecei a pensar um pouco. Evidentemente, tem uma frase de um filósofo, Ortega y Gasset, que ele fala assim, nós somos nós e as nossas circunstâncias da nossa vida, né? Eu comecei a falar desse episódio de violência entre meus pais, e todo aquele contexto ali, né, que era marcado por muita violência, a violência que pegou as mulheres da minha família, né? E eu só fui perceber isso muito tempo depois. Você faz aquela retrospectiva, processo de atendimento psicoterapêutico, né? Fui como estudante de psicologia, depois concluindo, você faz todo aquele processo para entender um pouco como é que aquelas situações impactaram a sua vida, porque eu estava fazendo uma opção muito forte por trabalhar com esses temas. E eu pensei, olha, nesse sentido tem a ver com a minha história, com as violências que eu fui vítima ao longo da minha vida, seja violência racial, no ambiente doméstico, as consequências. A gente não conhecia esse termo, né? Mas na escola o bullying era uma coisa muito comum entre as crianças, entre os mais adultos para os menores. Então tudo isso, assim, qual era o impacto? Nesse processo eu comecei a pensar, ok, né? Eu acho que não apenas por ter vivido essas situações, mas por origem, eu posso tentar entender e quem sabe ajudar. E assim, eu vejo o quanto é necessário, o quanto a gente vive em uma sociedade perversa. Estatisticamente, 2 em 3 meninas foram abusadas sexualmente. E eu vejo isso no atendimento no CREA. E quando você vai atender a criança, o adolescente, você vê que as histórias, elas vão se repetindo, elas vão se tornando transgeracionais. Então, até na criança, e depois eu vejo que aquela mãe foi abusada, que a avó foi abusada, e a gente vê que não há uma denúncia do agressor, e fica perpetuando. E aí também no contexto de uma cultura totalmente machista, muitas crianças do sexo masculino, elas não denunciam porque vão ser chamadas de vários nomes pejorativos, tem esse medo de expor, e o quanto há subnotificação desses aspectos sexuais, dessas violências, dessas agressões, e o quanto isso impacta a vida. E assim, a gente tem que lembrar que esses agressores, eles não têm cara, são próximos, são pessoas que você não imaginaria que faria tal prática. E o quanto é importante a atuação, Joselena, nesse momento, para o quê? Potencializar essa criança, potencializar essa adolescente, essa mulher, essa vítima, porque elas têm a autoestima totalmente destroçada. Então, assim, o meu trabalho não é revivenciar esse trauma, é mostrar que, ó, independente do que aconteceu, você é capaz, sabe? Você é capaz de sonhar, isso não te define. Então, o que? Vamos trabalhar habilidades, e principalmente numa criança preta, principalmente nessas crianças que têm muita vulnerabilidade. Então, assim, eu acho muito importante o seu papel, a sua atuação, e é isso, tem as nossas marcas da nossa história, e por isso que eu acho tão importante, porque isso te moveu, isso te move, a sua experiência, a sua vivência, e é isso que nos dá sentido, isso que nos dá propósito. E aí, Joselena, você, enquanto um psicólogo social, por que desse espaço? Porque eu quero que esse espaço seja um espaço político, eu quero que para as pessoas que estejam assistindo, compreendam que não é porque você está do outro lado que você não possa ter atuação. Eu, assim, no local que eu atendo, é muito sensível e eu quero transbordar, sabe? Eu quero acessar porque eu fico indignada das histórias se repetirem, de tudo acontecer e às vezes sentir que nada está sendo feito. E aí a gente culpabiliza às vezes política, isso e aquilo, mas e eu? E eu enquanto fator social? E eu como agente de transformação? Então a gente tem essa responsabilidade com a comunidade, com o coletivo. Existe a meritocracia, essa ideia de que, claro, tem o meu desejo, tem a minha decisão, mas uma criança que sai de um contexto de pobreza com a criança que tem todo um privilégio,
não é igual. Há uma disparidade muito grande. Então, assim, eu quero que as pessoas compreendam que de onde você veio, de onde nós viemos, a gente pode sim. E, assim, não aceitar as limitações e que a gente pode ser um ser humano livre, crítico. Eu acho isso tão essencial e tão importante. E você, enquanto professor de psicologia, o que você vê dos estudantes? O que você percebe desse nosso momento atual, da psicologia em si, como uma potência? Então, você podia continuar falando, tô aprendendo muito com você. Imagina! Eu queria comentar duas coisas antes de entrar nessa questão que você levanta. Uma é o fato da violência sexual ela ser considerada talvez a violência mais democrática que existe. Ela pega todas as classes. Evidentemente tem uma marca de gênero, tem uma marca de raça muito forte, uma marca de classe, mas ela está presente, né? E a violência mais perversa, porque ela toca em algo que é muito caro de todos nós, que é a sexualidade, tanto que afeta. Total. Né? Esse é um aspecto importante. Tem uma autora que eu gosto de trabalhar muito com ela, que é a Saffioti, Eliette Saffioti. Ela morreu recentemente. Eu estava trabalhando minha dissertação de mestrado, eu usei muito o material dela. Ela tem a ideia de que a violência sexual são múltiplos fatores. É como um nó, você pega uma corda, dá um nó, em cima daquele nó você dá um outro nó, dá um terceiro, um quarto, um quinto. Sim. E puxa bastante. Fica quase impossível desatar esses nós. Então a violência sexual ela tem esses vários fatores. Então você tem que desconstruí-lo. E um dos fatores mais importantes que você tocou, que é interromper essa transgeracionalidade. Perfeito. Né? A violência ela vai se repetindo, ela vai se mantendo, especialmente na vida das mulheres, notadamente. Pega, às vezes, a menina foi vítima de violência, a mãe foi, a avó. Como você pode, ao mesmo tempo, o atendimento, ele tem um caráter curativo, né? Olhar para cada uma naquele contexto e ajudá-la, usar um termo que você conhece muito, que é da psicologia muito forte, que é ressignificar aquelas experiências, olhar para ela, né? Tem um documentário que eu trabalho muito com meus alunos, que é Canto da Cicatriz. Não conheço. Canto da Cicatriz é um documentário com um relato de vítima de violência. No YouTube é super fácil encontrar. Sim. Ele relata, assim, o que é uma cicatriz? Nós temos muitas cicatrizes que a gente carrega ao longo da vida. De quedas, de dores emocionais e tal. Muitas delas fecham, né? A gente não lembra mais. Eu, por exemplo, tenho algumas quedas que eu lembro até hoje, mas não lembro mais com aquela dor quando aconteceu. Mas tá ali, tá aquela marca. A violência sexual é uma cicatriz que se abre, se você não trabalhar, ela continua aberta. Então tem essa dimensão curativa. E tem a dimensão preventiva, que quando lá no CREAS você atende a criança, chama a família, atende, você está ajudando a interromper a violência naquela família e nas gerações seguintes. Sim. Isso é preventivo. Sim. Né? Então, você me pergunta a questão da ser psicólogo social comunitário e os estudantes hoje. Né? Você, ao fazer essa reflexão, você trouxe a dimensão do ser humano, nós somos políticos. Sim. Por excelência. Né? E aqui eu não estou falando de dimensão político-partidária, tendo que é um espaço de organização, um espaço de militância, um espaço, né? Eu vou voltar daqui a pouco para o vereador, para o prefeito. A gente tem que discutir projeto para a cidade, projeto para o estado, para o país, né? Não podemos ficar sem ingênuos. Então a gente tem que... Eu trago muito para os alunos isso. Olha, não me importa, essas minhas aulas ela tem essa pegada. Vamos fazer uma discussão de direitos humanos por trabalhar dentro da universidade. A universidade, a escola em geral, mas a universidade em especial, é o espaço do conhecimento. É o espaço da ciência. Né? É o espaço da produção do conhecimento, da formação de pessoas e da transmissão do conhecimento e da produção do conhecimento. Então nós temos que ser muito respeitosos com isso. Você está formando pessoas que vão multiplicar prática e ao mesmo tempo tem que sair com a visão de uma sociedade e com a visão de sociedade que eu quero que eles saiam com muito debate, com muito diálogo, mas que sejam críticos, que sejam participativos. Se quiser ir para um partido, vão para um partido, mas que tem que ter a dimensão que eu vou ser um empresário, eu vou ser um trabalhador, eu vou ser o que for, mas eu tenho que ter uma dimensão política, de compromisso, né? Compromisso com
as transformações. Isso assim, eu, por ser psicólogo social comunitário, isso desde o começo foi muito forte, essa perspectiva, né, de trabalhar a questão da organização. Por exemplo, você atende lá no CREA, sei lá, centenas, dezenas de crianças e Sim. famílias, né? Ok, nós temos que atender cada um como se fosse única. Sim. Mas como nós vamos transformar essa realidade? Se não for com uma atuação mais coletiva, Sim. mais ampla, né? Sim. Como sociedade, como grupo. E quando eu fiz essa pergunta foi justamente isso, porque a psicologia ela ainda tem essa tradição individual, clínica, e eu aprendi muito trabalhando na atuação enquanto psicóloga da assistência social a potência da família. Porque assim, às vezes a gente vê um lar adoecido e a gente trabalha um aspecto individual de uma pessoa, mas ainda o sintoma está lá, porque a família está adoecida. Então, eu acho que ainda falta muito a psicologia galgar esse espaço, sabe, de psicologia familiar. Eu tenho trazido isso para o meu atendimento clínico também, que tem sido sensacional, fundamental, e às vezes até a domicílio. Aí a gente entende a dinâmica. Eu acho que a gente precisa alcançar esses espaços da coletividade. Eu, enquanto psicóloga lá do CREAS, eu gosto de fazer os grupos, acho muito potente em relação em adolescentes, né? Porque a identificação, eu acho que precisa trabalhar isso na comunidade, no falar, nesse espaço. Então, hoje a gente vê esse estreitamento dos laços, dos vínculos. Então, hoje eu não conheço meu vizinho. Então, assim, a gente tem cada vez mais se distanciando do aspecto social. E aí, por isso, cabe a gente essa reflexão, esse posicionamento e essa necessidade, essa urgência. Nós somos seres sociais. E eu tenho esse desejo, sabe, Joseleno? Você, enquanto esse compromisso político, eu também tenho isso, sabe? Esse desejo da gente ter dignidade para as pessoas. Enquanto eu atendo, eu vou em lugares muito, muito simples. Não significa que é simples, que não tem afeto e tudo, mas eu penso, poxa, às vezes essa pessoa não está vivendo de forma digna. Então eu fico pensando, como que eu posso? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer enquanto pessoa? Eu acho que é isso, falta esse nosso desejo de se importar com o outro verdadeiramente. Porque é coisa a gente falar, mas será que a gente importa mesmo? Então eu sempre quero isso, eu quero amar, sabe, as outras pessoas. Sim. Tem umas nuances que você acha muito interessante. Eu não sei, mas parece que você tem a sua... Você é católico ou não? Você não tem religião? Porque uma vez eu vi você comentando, me explica sobre isso. Me explique. Richelle Carvalho, histórias que me inspiram. Você faz uma série de reflexões e depois faz uma pergunta. Eu quero voltar nas reflexões. Oh, meu Deus! Não vou esquecer a pergunta, mas deixa eu voltar antes. Porque eu trabalho muito na psicologia com essa ideia... Bom, eu falo com meus alunos, falo para todo lugar. Eu sou psicólogo social comunitário desde o segundo período. Eu entrei já e fui trabalhando. E imaginar que há muito tempo atrás era uma coisa sua mesmo, né? Porque naquele tempo era, tipo, diferente, era muito novo, ou já tinha, assim, uma abrangência? A questão é que quando eu entrei na universidade, eu tive alguns professores, mais do contexto da sociologia. Eu aprendi isso, não foi exatamente com o pessoal da psicologia, foi com o pessoal da antropologia, da sociologia, filosofia. Eram matérias que eram muito fortes na grade que eu estudei. A gente passou os 2 primeiros anos estudando filosofia, sociologia, português, lógica, né? Ciências sociais, aí vai. Então isso me abriu uma perspectiva muito, né? E tinha um professor de sociologia, no primeiro, ele era bem novo na época. Eu estava entrando na universidade, 18 anos, ele tinha 23 anos. Olha só. Então assim, eu estava dando aula já. Não tinha muita diferença. E ele falou, vem cá, eu vou te passar aqui um disco do Geraldo Vandré. Ouvi aquela música caminhando e cantando, né? Fiquei ouvindo aquilo. E comecei a me envolver com o movimento estudantil, desde o primeiro momento da minha entrada na universidade. Então, a gente já foi abrindo um leque. Aí fui para o movimento estudantil, fui presidente do centro acadêmico, ajudei a criar o movimento estudantil na PUC, né? Era o CG, inclusive, na época. Então, assim, aí eu sempre fui aliando essa discussão dentro da universidade, da perspectiva política, de participação estudantil, com o estudo. E já comecei a envolver programas comunitários. Eu comecei a ter todo um envolvimento com a ideia de uma psicologia. A psicologia, a rigor, ela é uma ciência que ela nos forma muito para sermos, tipo, profissionais liberais. Sim.
Hoje, de 100%, 100 alunos que entram, 90 querem sair, abrir uma clínica e atender. Sim. Eu falo com meus alunos, eu vou defender de unhas e dentes o direito de todos vocês a abrir clínicas, serem psicólogos clínicos, mas sejam excelentes psicólogos clínicos. Mas que vocês entendam que a pessoa que entra no consultório, ele entra com a família, ele entra com a sua classe social, ele entra com a sua raça, ele entra com a sua... Né, com tudo isso. Ele entra com a sua história. Como você diz, o ser humano é um ser social. E eu trabalho muito. A psicologia, toda ela é social. Toda ela é social. Né? Não existe uma psicologia que não seja social. Você vai atuar na empresa, no hospital, na clínica, ela é social. Quem vai lidar com esse ser humano que é um ser social, fundamentalmente social. Então, como é que você utiliza essa perspectiva na formação para entender que ele tem que ser um bom profissional? Como você fala, eu trabalho muito em grupos com os adolescentes. É isso, adolescente daquele, cometeu um ato infracional. Você vai estar olhando ele na sua história, na sua trajetória, no que foi significado para ele cometer um ato infracional. Mas ao mesmo tempo, quando você coloca eles juntos, como é que eles podem ajudar a ressignificar? Criar solidariedade, criar cooperação, criar, né, saídas. Então é isso um pouco, né? Como é que esses processos vão entendendo. E aí eu me comprometi desde o começo no seguinte sentido: a psicologia é uma ciência que ela é muito elitizada. Fazer um curso é caro e também quem pode entrar no consultório? Sim, é verdade. Então a minha preocupação sempre foi essa: como é que a gente pode democratizar o acesso das pessoas ao nosso trabalho? Ora, só quem pode pagar que vai ter atendimento? Verdade. Então isso assim, me moveu e me move muito que até legal. hoje. Né? E engraçado. E no fundo, eu tenho essa proposta com esse projeto, sabia? De assim, trazer, de levar, porque hoje todo mundo tem um celular. Pra finalizar, né, que eu fiz aquela perguntinha, você ficou meio que no ar, né? Você é cristão? Como que é isso? Ah, sou profundamente cristão. Eu sou cristão marxista. Olha só. Eu convivi na igreja evangélica durante muito tempo, fui líder de mocidade, fiz instituto bíblico, sou pastor leigo. Pastor leigo. Agora, no campo da universidade, eu entendi que a gente tem que buscar a felicidade aqui também, ter compromisso social. Então, eu vejo, por exemplo, a mensagem cristã como uma mensagem profundamente socialista. Sim. Cristo é uma figura profundamente envolvida com seu tempo, com a sua época. Ele deu atenção para a criança, atenção para a mulher, que é a prostituta, atenção para o diferente, né? Multiplicou o pão e tudo isso. Então, e ao mesmo tempo, quando eu olho a perspectiva de construção da sociedade, eu pego coisas que para mim o cristianismo está muito próximo, que é a justiça social, igualdade e fraternidade. E eu acho isso fundamental, que parece que há uma disparidade, né? Hoje, das religiões em si, de que você tem sucesso, você tem dinheiro, meio que vendendo isso, e não é a proposta do evangelho. Eu também amo muito a mensagem, sabe, de Jesus. Perguntar qual a religião, tipo, eu não tenho, assim, por mais que, né, eu frequente algo, mas é isso, é meu compromisso com aquela verdade, com aquela palavra. E é isso, Joselena, achei muito interessante que você trouxe, pois eu vejo a mesma imagem de Jesus, sabe? Esse cara potente, estava em contato com prostitutas, elogiar, aceito com o grupo LGBT, né? Como se Jesus não o amasse, como Jesus não estivesse ali presente. Então, Joselena, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Imagina, eu me sinto, agradeço. Nossa, honrada de verdade por você ter aceitado esse convite, que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Muito obrigada, querido. Imagina.